Beleza, galera? Aqui é Felipe Girotti, voltando mais uma vez falando sobre o Zend Framework. Hoje a gente vai aprender conectar no banco de dados, fazer a conexão com o banco de dados. Eu vou mostrar aqui duas formas que a gente pode fazer, né? Uma forma que a gente faz no controller, que basicamente você não vai usar, mas é só para exemplificação, e outra que a gente vai fazer direto lá no nosso config, né, .ini. Deixa eu ver, config nosso application.ini, que daí vai servir para a aplicação toda, tá certo? Bem, então vamos lá. Então, com o nosso projeto aberto aqui, primeiro eu vou mostrar aqui no nosso index controller aqui como é que a gente faz uma conexão aqui dentro, tá bom? Dentro do próprio controller. Bem, tem N maneiras de fazer também. Isso daqui eu vou mostrar duas aqui no controller de como a gente pode proceder com isso. Mas antes a gente vai trabalhar aqui com PDO, tá? Ele utiliza PDO para abstrair as camadas do banco de dados aqui, o Zend. Então, no meu caso, eu estou usando o AMP. O AMP é só eu vim aqui em PHP, né? Eu venho aqui em extensões e ver se o PDO está habilitado. No meu caso aqui, meu PDO está para o SQLite e o PDO MySQL. Então eu estou habilitado a trabalhar aqui com o PDO na minha aplicação para o MySQL, no caso, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse momento, tá? Então beleza. Então primeiro eu vou criar aqui a variável, vou chamar ela de db, ok? O PDO ele trabalha com os drivers, né? Como ele trabalha com vários bancos, você pode utilizar vários bancos, então você tem que escolher o driver que você vai estar utilizando, certo? Então dessa forma aqui, ó, Zend db adapter, eu já posso escolher aqui, por exemplo, qual que eu vou estar utilizando, tá? Se eu escolher aqui, ó, ele tem o adapter MySQL, que trabalha com a extensão MySQL, trabalha com Oracle, com o PDO para IBM, o banco de dados DB2, o MySQL Server e o PDO MySQL, que é esse que a gente vai utilizar aqui, tá? Dessa forma eu especifico o driver direto aqui no meu do adapter, né, da classe que eu estou chamando. E dentro desse config, o que é passado aqui dentro? É passado um array com os dados da minha conexão. No meu caso, então, o host é localhost, username é root, password eu não tenho, e o meu banco de dados que eu não criei ainda, né, que eu tenho que criar. Então vamos criar o nosso banco primeiro aqui. Eu estava até me esquecendo do banco de dados, que é o principal, né? Vai conectar com o que? Então vamos lá, vou criar um banco chamado Kik. Collection TF8. Na realidade aqui já está o TF8 General Sei, que é isso que eu quero. Pronto, beleza. Criei aqui meu banco de dados Kik. Vou criar já uma tabela aqui, TBL usuário. Vamos criar aqui com 4 campos.
Então vai ter o ID, o nome, e-mail e senha. Baixar 100, e-mail baixar 80 e senha baixar 70. O Store Engine eu estou usando o InnoDB, tá? Então primário key e auto-incremente. Opa, não é executar não, é salvar. Pronto, beleza. Criei aqui uma tabelinha aqui para mim, para a gente poder trabalhar depois com ela. Então vamos lá. dbName. Então, no nosso caso é o kick. Ok. Bem, vamos rodar isso aqui para ver se ele gera um erro, para ver se ele não gera um erro, para ver se está tudo ok. Bem, não gerou erro nenhum, aparentemente está ok. Vamos fazer o que? Vamos dar um var dump no nosso DB para ver o que ele retornou aqui. Olha lá, retornou um objeto do ZenDB Adapter PDO MySQL, tá? Então significa que tá tudo correto aqui, tá? Ele já recuperou aqui, ó. Se eu quiser colocar um char set aqui, eu posso colocar aqui também. Então, meu char set é o TF8. Vamos dar uma organizada nisso daqui, nesse array. Pronto. Assim fica mais legal. E lá já está o nosso char set, o TF8. Beleza? Bem, essa é uma maneira da gente se conectar. Existe outra maneira de eu fazer aqui no meu controller também. De eu passar para uma factory, né? Uma fábrica. Deixa eu apagar isso aqui. Eu chamo o método factory aqui. Só que daí ele pede o adaptador primeiro. E no caso, o nosso adaptador é o PDO MySQL. MySQL. E aqui, deixa eu fazer assim. Fazendo dessa forma. Opa, deu um erro aqui. Na minha linha 14. Dá erro mesmo porque eu não tenho que dar new, né? Tem que chamar ela direto, eu instancio ela, é um padrão singleton, né? Praticamente aqui. E tá lá. Conectei aqui também com o meu banco de dados, beleza? E tem outra forma aqui também, tá? De conexão, que é a que a gente vai utilizar para o nosso projeto inteiro, que é aqui dentro. Então aqui dentro, meu application.ini, meu production, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aqui um resource, deixa eu só copiar esse resource aqui.
Deixa eu pular ali aqui. Comentários no arquivo .ini, você dá um ponto e vírgula, tá? Conexão com um banco de dados. Então, dou um resource db.adapter para especificar o meu adaptador PDO. No meu caso, é com um banco MySQL, então PDO MySQL. Eu dou um resource.db.params.host e aqui eu especifico então meu localhost. db.params.username password é vazio. dbname o nosso kick. char7 utf8 e nós vamos aqui db is the full table adapter igual a true. Desse jeito aqui, basicamente ele já faz a conexão para mim. Para o quê? Para quando eu utilizar, tá? Isso daqui no meu model, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, pegar no controller, isso daqui eu já não consigo pegar no controle porque está aqui no application.ini. O que eu teria que fazer para me pegar aqui no meu controller? Teria que fazer de outra forma. Então aqui eu dou um zend db table get the full adapter. Dessa forma eu também pego ele ali, ó. E pronto, eu tenho a minha conexão aqui com meu banco de dados, tá? A gente vai utilizar dessa maneira aqui, tá? Que é a mais fácil, fica para a aplicação toda. Não tem por que ficar chamando todo ou criando um registry toda hora, tá? Beleza? Então, o que eu ia fazer mesmo? Ah, tá. Fazer gerar um erro aqui, ele já vai me... Cadê? Opa, mas nem existe esse banco aqui. Vamos ver se ele gera. Aqui é apenas a conexão, né? Ele não conseguiu gerar um erro aqui. Mas no caso, se eu vim aqui tentar fazer uma consulta, vamos inserir alguma coisa aqui no nosso banco. Sem Felipe. Pronto, inserimos aqui. Como é que a gente faz uma consulta? A gente pode fazer da seguinte maneira, ó. Aqui, row. Se eu quero retornar apenas uma linha, então eu dou meu db fetch row. E aqui eu passo a minha SQL. Select from tbl usuário.
Vamos lá. Ah, tá. Agora ele gerou um erro. Ele gerou um erro porque nós não temos acesso ao banco de dados. Porque não, realmente nós não temos. E se nós vimos aqui, olha lá, ele já me retornou no array, tá? O fetchRow retorna no array, ele retorna todos os meus dados aqui. Eu tenho outros métodos de consulta também. O fetchRow ele retorna uma linha. Eu tenho o fetchAll, que é o mesmo do, basicamente o mesmo do PDO, que ele vai me retornar em várias linhas, né? Retorna um array com o índice e dentro dele outro array que tem os dados. No meu caso, se eu inserir mais aqui, cadê minha tabela? Vamos inserir mais dados aqui. Teste. Tá, ele inseriu. E veja só, ele já me retorna aqui, o fetchAll ele já me retorna vários dados aqui. Assim como no PDO também, a gente pode escapar, né? Fazer um anti-SQL aqui. A gente põe aqui, vamos buscar pelo ID, tá? Então, busco pelo ID. Como a gente busca pelo ID, a gente busca apenas um resultado. Então, a gente usa o fetchRow. Eu coloco ali a interrogação e eu coloco aqui o ID que eu vou pesquisar. No meu caso é o ID1. Isso daqui ele escapa, tá? Ele escapa para não dar injeção de SQL injection. E lá ele me retorna aqui certinho os meus dados, ok? Para inserir aqui, vamos ver tudo aqui pelo controller por enquanto, tá? Tá, aqui a gente viu para pesquisar a linha. Agora eu vou fazer aqui para inserir. Ins db insert tbl user não, usuário. E aqui no segundo parâmetro, primeiro parâmetro eu informo a tabela que eu quero inserir. No segundo parâmetro eu passo um array com os dados que eu quero inserir. Então, GT videoaulas, e-mail, gtvideoaulas@gmail.com e a minha senha, vamos colocar aqui senha GTI videoaulas. E vamos ver o que ele retorna aqui pra gente. Vamos rodar. E aqui ele me rodou a consulta aqui, que ele inseriu um registro. Então, se eu vir aqui, se eu visualizar, olha lá, ele já me insere o registro aqui. Tá? Vamos fazer para atualizar, então. Se você quiser pegar o último ID que você inseriu, você vem e dá um último ID. É o nosso DB last insert ID. É o mesmo método da PDO, tá? Que você faz. Então vou colocar aqui o 2, que é 2.
e vamos fazer ele pegar aqui o último ID para exibir aqui no nosso var dump. Lá eu vejo ele pegou aqui o meu ID 4, que é exatamente o ID 4 que eu inseri aqui, tá? Até aí tudo tranquilo, tudo certo, né? Ele tem um método insert que é muito mais prático do que você tá dando insert, into e tal, tudo mais. Ele tem o método update, que primeiro parâmetro recebe o nome da tabela, o segundo parâmetro o que você vai querer editar, tá? Então vou querer videoaulas free, vamos só fazer isso daqui, só vou editar o nome. Eu passo um array, né, com que eu vou querer editar, e o último parâmetro é o meu where. Então eu vou falar aqui id igual a 4. Então vamos ver aqui primeiro na nossa tabela, id igual a 4 está com o GTI2. Vamos rodar, espera aí, só vai dar um erro de notícia no var dump se eu rodar isso aqui. Vou rodar assim. Tá lá, ele retornou um que executou. Se eu vim aqui visualizar, ele já alterou aqui para mim. E o método para mim deletar? Para mim deletar é simples também. Eu passo o primeiro parâmetro o nome da tabela, o segundo parâmetro o where. Então, e é o método delete. Se eu vim aqui executar, ele executou, tanto aqui nós não temos mais aqui o nosso registro aqui, tá? Isso daqui é no controller, tá? No model é um pouquinho diferente porque a gente não precisa especificar o nome da tabela na função, sendo porque a gente já especifica primeiro ali, tá? Deixa eu ver. Bem, como dá tempo ainda da gente ver como é a transposição de dados, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, vamos dar um select aqui. Select não, é fetch. Dá um fetch all aqui na nossa tabela. Select asterisco from tbl usuário, para trazer todos os nossos usuários, tá? Toda vez que a gente mandar para view, o que a gente tem que mandar? A gente dá um this view e ele é um objeto, tá? E vai ser o nome da sua variável que você vai buscar na view. Então aqui vamos colocar aqui usuários. Usuários, ele vai receber quem? Vai receber esse ins aqui que está o nosso db fetchal, tá? Ins, né? Vamos colocar rows, fica mais claro da gente poder entender sobre ele. Então eu vou vir aqui na minha view, né? Na minha index. Deixa eu apagar tudo isso daqui. E para mim puxar esse resultado aqui, como é que eu faço? É muito simples, ele vai me retornar um array daquilo lá, né? Então a gente vai fazer o que? Dentro da view eu posso usar código PHP normalmente, tá? Nós vamos laçar num for each, que vai ser meu this usuários, tá? Eu chamo pelo this, tá? Se eu chamar ela aqui usuários dessa maneira, vai dar um erro de notícia e essa variável não vai estar vazia, não vai ter nada nela. Então eu dou aqui um this usuários, aí eu puxei isso daqui, ok, no meu controller. Vamos dar aqui um as usuário.
Como a gente está trabalhando dentro da view, é interessante o que? A gente trabalhar dessa forma aqui, tá? Com o dois pontos e end for each. Para quê? Para ficar mais separado, né? Do que ficar aquele monte de chaves aqui. Dentro da view, eu particularmente eu gosto de trabalhar dessa maneira, tá? Então vamos lá. Então vamos listar aqui o nosso nome, né? Então nome echo usuário como ele retornou no array, usuário nome. Eu posso mudar também a forma que ele me retorna. Eu venho aqui db set fit mode é o Zend, deixa eu me ver aqui, é o Zend db fetch object. Vamos retornar num objeto. Cadê? Fetch object. Dessa forma ele me retorna num objeto. Então, em vez de eu pegar ele aqui como um array, eu retorno ele no objeto. Bem, vamos ver se ele está trazendo os nossos nomes aqui, então. Lá, e pegou aqui os nossos nomes. Que no meu caso agora a gente só tem 3, né, que a gente excluiu um e a gente pegou aqui os nossos nomes. Ok? Esse aqui a gente trouxe no array, né? Aí a gente pode colocar outras coisas, né? Qualquer coisa que você passar para view. Deixa eu fazer embaixo aqui. Views. View. Vou colocar aqui título. Usuários. É só uma simplificação, tá? Do que nós podemos fazer. Título. Dentro da view, não é legal você ficar dando echo e ficar concatenando, colocando muita lógica aqui, né? É lógico que if e else você vai poder colocar na tua view, que tem horas que você precisa de if e else, com certeza. Tá, até para dar um laço aqui no nosso for each, receber os dados para exibir em algum lugar, você dá um if else. Mas colocar muita lógica na tua view não é legal não, tá? Sempre separa bem. Não é aconselhável você usar o short open tags lá, né? Para usar dessa forma aqui, tá? Eles desaconselham você fazer isso. Eles falam para listar no PHP e dar o echo ou print e listar ali o nome da tua variável. Se a gente vem aqui e lá, ele pegou aqui, usuários, eu não configurei meu projeto aqui, deixa eu ver. Tá. Óbvio, sempre, como a gente está trabalhando com o TF8, configurar o Eclipse para o TF8, tá? E dá um OK aqui, ó. Tanto agora, eu escrevo aqui usuários, salvo. Opa, não salvei o arquivo.
Ah, tá. Agora ele está dando um build workspace, ele está transformando tudo para o TF8. Isso aqui vai demorar um pouco aqui, que a minha máquina é muito boa. Eu vou dar uma pausa aqui, a hora que terminar nós voltamos. Ela terminou, e aí agora já está tudo com o TF8. Eu não preciso me preocupar com a acentuação que eu escrevo na minha view, com a acentuação que eu escrevo no meu controle em lugar nenhum, que a minha IDE já configurou tudo isso daqui para mim. Beleza? Bem, por hoje é só. A próxima aula a gente vai entrar nos models concretamente, tá? Que aqui a gente só viu como é que a gente faz nos controllers, mas a gente na próxima videoaula a gente já vai entrar nos models e ainda tem muita coisa ainda pra gente ver. A gente vai vendo o que a gente vai fazendo, tudo por partes, né? Não vamos querer nos afobar, vamos indo por partes. Então, espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até a próxima.